Pessoal, vamos analisar comigo essa questão aqui. A UFMT, ela adora gráfico, mas geralmente quando ela te dá um gráfico, é só para você analisar e a resposta deve estar bem facinho. Mas vamos ver se seria o caso deste daqui. Ele diz que é uma representação gráfica de casos de doença, não disse qual é, porque provavelmente não vai fazer diferença. Diz que é sobre o início, o desenvolvimento e o fim. Isso começou a demonstrar, o gráfico demonstra a atividade, dessa doença de 1º de janeiro a 31 de dezembro em uma comunidade. Vamos ver que mais de informação ele deu. Então, o gráfico diz 1º de janeiro, foi quando começou a observar, 31 de dezembro, quando ele parou de observar. Deu para a gente alguns símbolos. Então, esse símbolo aqui representa o início da doença. Então, aqui foi quando a doença iniciou, Olha. Perfeito. A linha é a duração da doença. Então, durou este período, este período, enfim. E essa bolinha, ela representa término da doença. Então, a doença acabou aqui, aqui. Perfeito. E ainda diz que foi numa população de 50 mil habitantes. Então, olha, por enquanto, é apenas isso que ele nos deu de informação. Vamos ver o que ele quer. Diz, os coeficientes de prevalência, nossa, a gente sabe muito sobre prevalência, A gente viu bastante. E de incidência de da doença por 100 mil habitantes são respectivamente. Então, ele quer a prevalência, que é o número de casos total dessa minha doença, e a incidência, o número de casos novos a partir do momento que eu iniciei a minha observação, por 100 mil habitantes. Então, vamos lá. Prevalência. O que é a prevalência? É o número de casos totais, São todos os meus casos. Então, quantos casos eu tenho? Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Acho que não deixei de contar nenhum? Não. Então, beleza. Então, eu tenho uma prevalência de 11. Eu tenho 11 doentes aqui. 11 doentes, só que aqui, a tabela, esse gráfico, dá por 50 mil. Ele não quer por 50 mil, ele quer por 100 mil. Então, 2 vezes mais. Então, o que eu faço? Se 11 e 50, quanto em 100? Então, eu pego o 11 e multiplico por 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Então, a minha prevalência é de 22. Está bem aqui. Perfeito. Vamos ver qual é a minha incidência. Então, a minha incidência, ele é o número de casos novos, Então, quando eu comecei a minha pesquisa aqui em janeiro, a analisar isso daqui, a graficar, colocar neste meu gráfico, eu já tinha começado antes de janeiro, esse já tinha começado antes, esse também e esse também. Então, 1, 2, 3, 4 já tinha começado antes. Quanto sobrou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho 7 aqui ainda, que começaram depois. 7 vezes 2. Por que 7 vezes 2? Porque o gráfico diz de 50 mil e eu quero sobre 100 mil. Então, a resposta para a nossa questão seria 22 para a prevalência e 14 para a incidência sobre 100 mil habitantes. Então, essa questão é uma questão maravilhosa para a gente poder analisar. E como eu tinha dito, geralmente as questões que vêm gráfico é só analisar com calma e a resposta vai ser fácil. Aqui nós precisávamos o quê? Somente saber o que era prevalência e o que era incidência, que a gente já fez em vários vídeos aqui. Essa questão é uma questão que foi um colega nosso e seguidor que pediu para a gente fazer. Então eu fiz aqui para vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, é só me mandar ou alguma outra questão, me manda e eu tento resolver aqui com vocês. Certo? Até mais, gente!